Gente, bom dia, a paz seja convosco. É uma alegria, é uma satisfação estar falando com vocês, conversando com vocês. E como eu sempre gosto de fazer e dizer que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora e sempre. E que você possa ser abraçado pelo amor de Deus. E que você sinta a graça, a generosidade, a força, o poder e a ternura desse abraço, desse amor envolvente, que é um amor que nos constrange. Hoje eu queria compartilhar com vocês e eu quero compartilhar de uma maneira rápida, de uma maneira objetiva, o Salmo 1. Salmo 1. O Salmo 1 é um salmo que, com toda certeza, faz parte das nossas devocionais, faz parte das nossas leituras, faz parte dos nossos encontros com o Senhor Deus, que quantas vezes nós vamos orar e o texto que nós separamos para a oração é o Salmo 1. E o Salmo 1, ele diz assim: como é feliz, bem-aventurado, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Aí o salmista diz assim: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz, ou o que ele faz, prosperará. Não é o caso dos ímpios, porque os ímpios, diz o salmista, eles são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios, eles não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Este é o Salmo, este é o texto que eu destaquei para a gente conversar um pouquinho. Quando eu olho para os Salmos, quando eu leio o texto, o livro de Salmos, uma coisa que fica muito clara em minha mente, uma coisa que fica muito transparente em meu coração, é que Salmo, o livro dos Salmos, ou cada salmo composto por cada salmista, ele nos traz uma revelação muito interessante daquilo que eu sou, daquilo que você é. Eu fico imaginando, gente, que o salmo, ou o livro, ou os textos dos salmos, eles são como um espelho, como se nós estivéssemos de frente de um espelho, nos observando, nos olhando, nos enxergando, nos conhecendo, porque salmos, eles retratam exatamente o que nós somos. A gente lê o texto sagrado e eu me lembro de um dia ouvir alguém dizer que quando nós lemos a Bíblia, nós temos uma tendência de fazer com que os personagens, ou a gente pega os personagens da Bíblia e a gente consegue descaracterizá-los de toda a humanidade, de toda a roupa humana, de toda a pele humana, porque a gente olha para eles como se eles fossem deuses, semideuses, como se eles fossem pessoas que viveram muito acima da gente, muito distante da nossa realidade, mas no fundo, eles tinham as mesmas
sensações, os mesmos sentimentos, as mesmas provas, as mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas crises existenciais que eu e você também temos. Porque é assim que é o Salmo. Ele nos mostra, o Salmo, o texto do Salmo nos mostra exatamente isso e nos revela exatamente isso. E esse Salmo, o Salmo primeiro, que é a porta de abertura do saltério, na minha visão, na minha interpretação, esse salmo ele nos mostra duas portas, dois caminhos, duas estradas, duas escolhas, duas opções, dois entendimentos, dois grandes grupos que carregam dentro de si uma opção e uma escolha, dois grandes grupos que carregam um consciente coletivo dentro deles, que um opta por uma coisa, um opta por outra coisa, e os dois grupos carregam dentro de si aquilo que Deus nos dá de mais sagrado, que é a nossa capacidade de decidir, a nossa capacidade de escolher. E também, ao mesmo tempo, esse salmo, ele traz para mim a ideia de um salmo que fala sobre um caminho onde todo ser humano, um caminho que todo ser humano, melhor dizendo, busca, tenta encontrar, que é o caminho da felicidade, que é ser feliz. As pessoas tentam ser felizes. Quem de nós não gostaria de ser feliz e não busca a felicidade o tempo todo? E a felicidade, ela parece que ela acena pra gente, pelo menos na nossa consciência, no nosso discernimento, na nossa interpretação. Às vezes a gente olha para uma coisa, às vezes a gente olha, perdão, para alguma coisa, achando que ali está a felicidade. A gente fica colocando felicidade nas coisas da vida e a gente luta, luta, luta e tem um grande esforço e despende uma grande energia. Só que de repente a gente começa a perceber que aquilo não é aquilo que nós buscávamos. E eu poderia dar alguns exemplos tolos a respeito disso. Um exemplo que eu poderia dar, que eu gosto de dar, são carros para o homem. Ou mesmo para a mulher, é mais comum o homem que gosta de automóveis, que gosta de carros, que sente prazer quando se senta para dirigir um carro que ele adquiriu com seu esforço, com seu suor, com seu trabalho. Mas quantas vezes a gente viu um modelo de um automóvel, a gente sonhou com aquele modelo e a gente foi, batalhou e comprou, e de repente, depois que você tem o carro, você percebe que tudo aquilo que você sonhava como expectativa, que você tinha como ambição, dizendo assim, se eu tiver aquele automóvel, talvez eu vou ser feliz, você descobre que não é, que você não é feliz. E isso eu acredito que aconteça em vários campos da vida, em várias posições e situações da vida. Porque a gente fica buscando a felicidade nas coisas exteriores, naquilo que está para o lado de fora. Portanto, esse salmo aqui, eu vejo que Deus, por meio do salmista, ele nos mostra a porta da felicidade. Ele diz assim: você, ser humano, você que deseja, você que almeja ser feliz, olha para mim. Preste atenção no que eu estou dizendo a você. Olhe com atenção aquilo que eu digo a você. E você com toda certeza encontrará a felicidade. Porque o texto, ele faz uma afirmação. Nas traduções mais tradicionais, outras traduções da Bíblia, diferente daquela que eu tenho utilizado nos últimos anos, que é a Nova Versão Internacional, porque aqui na Nova Versão Internacional, ele diz assim que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Em algumas traduções, nas mais antigas, bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios. E bem-aventurado, a gente aprende na escola bíblica dominical, quando a gente começa a estudar a Bíblia, que bem-aventurado é mais do que feliz, é um estado de felicidade que não tem a ver com essa consciência humana das coisas da vida.
Eu também aprendi, por exemplo, estudando o Evangelho de Mateus, de São Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, eu já ouvi pastores falarem que o texto original, a palavra ali, bem-aventurado, é Macários, que é uma felicidade que não depende de circunstância, que não depende do que você possui, mas sim por quem você é possuído. Quando você é possuído e tem como Senhor o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Senhor que ama a você e que você também devota a Ele grande, amor, respeito, gratidão. Esse é o segredo da felicidade. E o que o salmista ele fala aqui para gente, o que o salmista diz aqui para nós, ele fala assim que como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios. E eu acho isso interessante. Eu acho interessante porque o que o salmista está dizendo que existe uma grande tendência a seguir conselhos. A gente até tem aquele provérbio que se conselho fosse bom, ninguém dava, mas vendia, mas no fundo, a gente é influenciado por alguém. No fundo, a gente segue conselhos de alguém. No fundo, nós estamos ouvindo vozes de alguém. Paulo apóstolo diz que o mundo que nós vivemos é um mundo de muitas vozes, muitas falas, muitos posicionamentos, muitas situações onde as pessoas elas acabam abordando ou escolhendo um caminho a seguir, um parecer a respeito de algum tema, um parecer a respeito de Deus, um parecer a respeito da vida, um parecer a respeito do pecado, um parecer a respeito do perdão, ou seja, são muitas vozes que nós ouvimos. Só que o salmista está dizendo que aquele que segue o conselho dos ímpios, ele está entrando por uma porta, está acessando uma porta de infelicidade. Porque se ele diz que feliz é aquele que não segue, o contrário também é verdadeiro. Aquele que segue é infeliz. Aquele que segue esse caminho, ele acaba trilhando esse caminho e ele vai acabando por descobrir que ele é um caminho, que é uma decisão, e essa decisão sempre vai ser voluntária, vai ser uma decisão pessoal de seguir alguém, de seguir uma voz, de seguir um comando. Só que ele diz assim que quem segue este caminho de conselho dos ímpios, ele na verdade se torna um ser infeliz na vida, distante da porta da felicidade. E ele diz mais, e que não imita a conduta dos pecadores. E aqui existe uma lógica, aqui existe um processo lógico. Se eu estou seguindo o conselho dos ímpios, de gente que vive por intermédio de uma alimentação de impiedade, que faz mal, que maquina um mal, porque é isso que a Bíblia diz a respeito do ímpio. Ele deita no seu travesseiro, ele fica maquinando o mal que ele vai fazer e vai praticar contra alguém. Então, se eu estou seguindo esse conselho dos ímpios, com toda certeza eu vou passar a imitá-los. Como eu tenho eles como um espelho, perdão, como eu tenho eles como alguém que é um exemplo para mim, eu vou passar a imitá-lo. Então aqui o salmista está dizendo, é a receita da infelicidade, é o caminho da infelicidade, é a decisão da infelicidade, que ele está dizendo, olha, que não segue o conselho dos ímpios, é feliz. Como é feliz aquele que não segue, perdão, o conselho dos ímpios, e ele não imita a conduta dos pecadores. E aí é interessante esse versículo, porque eu não sei se você já parou para fazer essa reflexão que eu estou querendo fazer com você agora, mas assim, é um abismo chamando outro abismo. É aquela situação assim, dá para piorar. O negócio é mais fundo. A gente pensou que tinha chegado no fundo do poço, mas não, ainda tem espaço para a coisa se tornar desagradável, degradar-se. Tem espaço, porque ele fala assim, ó, que ele segue o conselho dos ímpios, que é o caminho da infelicidade,
que ele anda na conduta dos pecadores e que ele se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, são três coisas, são três situações. Que ele segue o conselho do ímpio, ele imita a conduta do pecador e ele ainda se assenta na roda daqueles que zombam, zombam da vida, zombam de Deus, zombam do bom nome, zombam da boa consciência, zombam de tantas coisas. E aí esse cara, achando que ele é livre, achando que ele é dono do seu nariz, achando que ele está, sabe, por cima, que ele está numa posição que é uma posição favorável. Mas o que o salmista está dizendo é que no fundo, no fundo, no fundo, o que ele vive é uma infelicidade. Agora, olha que interessante. Eu falei para vocês que no começo que eu olho para esse salmo como dois caminhos, duas portas, duas escolhas. E exatamente isso é claro, isso grita nos nossos olhos. É patente, fica nu diante da gente. Não precisa ser tão expert, um teólogo para entender isso. E ele fala assim, mas ao contrário, se você quer ser feliz, se você quer ter felicidade na alma, se você quer ir para a cama todas as noites, ainda que você saiba que tem dias que você não vai estar bem, você vai estar às vezes angustiado, porque também isso acontece com a gente. Mas na grande parte da tua vida é aquilo que aconteceu com o profeta Jeremias. Eu quero trazer à memória o que pode produzir esperança na minha alma. Então, se você deseja acordar bem, passar o dia bem, dormir bem e diante de todas as lutas, diante de todos os inimigos, diante de todos os obstáculos, diante de você mesmo, porque muitas vezes nós que somos a pior coisa a ser enfrentada, que nós causamos problemas para nós mesmos, nós causamos coisas que fazem mal a nós mesmos. Mas se você deseja viver essa felicidade, ele diz assim, ó, ao contrário daquele que se assenta na roda dos escarnecedores, perdão, aquele que imita a conduta dos pecadores e aquele que segue o conselho dos ímpios e diante disso ele se torna um ser infeliz, esse não, esse ao contrário, ele tem uma satisfação na lei do Senhor. Que coisa linda! Satisfação na palavra. A palavra de Deus, ela flui dentro da alma dele, fazendo a vida dele uma vida tão diferente, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder avassalador, miraculoso, de fazer coisas extraordinárias na mente, no coração, na vida das pessoas. E o salmista diz assim, ao contrário, ele tem a satisfação dele está na lei do Senhor. E tanto é satisfação que ele não consegue ficar apartado da lei, da palavra, do texto sagrado, daquilo que traz luz à consciência, porque ele diz o seguinte, ele medita nessa lei de dia e de noite. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa maravilhosa. O salmista está dizendo que quem age assim acessa o bilhete da felicidade. É lógico que eu estou brincando aqui. Eu prefiro falar dos portais, do portal, da porta. Eu gosto muito desse exemplo de porta. Quando Jesus fala, eu sou a porta, eu fico pensando que essa porta de felicidade é por esse caminho, é por esse chão que eu piso. E aí ele diz o seguinte, tem a consequência disso. Tem a consequência porque a vida se torna uma vida feliz. Eu não vou dizer para os irmãos e para as irmãs uma heresia, eu não vou cometer uma heresia de dizer para você que viver essa vida, viver aqui nesse mundo, é viver uma vida de prazer, de alegria, de sorriso, de regozijo o tempo todo. Eu não vou cometer essa heresia. Porque o Senhor Jesus um dia disse que no mundo nós teremos aflições. Mas olha, eu posso passar por aflições, eu posso passar por angústias, mas pisando o chão da felicidade em Cristo Jesus.
por meio disso que o salmista nos ensina. Porque quando ele diz que o prazer do homem que teme ao Senhor, que não faz tudo aquilo que ele diz no versículo 1, que não segue conselho dos ímpios, que não zomba da palavra, que não zomba de Deus, que não se assenta na roda daqueles que escarnecem, que não fica fazendo nada que fira alguém, que machuque alguém. Esse cara aqui, ele é comparado a uma árvore plantada, é isso que diz o texto, à beira das águas correntes. Ela tem água para reanimá-la, para avivá-la, para abastecê-la, para torná-la viva. Ele é como uma árvore plantada, à beira de águas correntes. E aí, ele não se esforça para dar frutos indevidos, frutos no lugar errado, no tempo errado, mas ele fala assim, pelo contrário, ele dá fruto no tempo certo. As folhas não murcham nunca, ainda que venha o frio, o inverno, ainda que venha algo para atacar essa árvore, ela tem rio, ela tem ali, ela está plantada à beira de águas vivas, águas correntes, águas que produzem vida. E por isso ela dá fruto no tempo certo e tudo que ela faz prospera. Esse cara que vive assim, melhor dizendo, tudo que ele faz, a prosperidade, a mão de Deus abençoando, a mão de Deus transformando, a mão de Deus cuidando. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso. Tudo quanto ele faz prospera. Ah, Jesus, ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. Como nós somos necessitados do teu agir, como nós somos necessitados que isso seja uma realidade diante da gente. Agora, olha o outro caminho, olha a outra estrada, olha aquilo que eu e você não podemos escolher jamais. Ele diz assim: não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. Não tem trigo, só tem palha. Não tem vida, só tem palha. Não tem construção, só tem palha. Não tem edificação, só tem palha. E o vento leva para longe. Por isso que os ímpios, ele diz assim, eles não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. É muito interessante hoje, né? Vivendo o tempo que nós vivemos, vivendo essa era que nós vivemos, quando falar de pecado hoje se torna até um ato agressivo, como se quem falasse e se pronunciasse contra o pecado estivesse cometendo a falta mais grave que existe diante daquilo que se vê, diante da vida que se vive, diante daquilo que acontece. Hoje não se pode falar mais de pecado, não se pode falar mais de salvação ou não salvação, porque hoje é tudo estranho, tá tudo parece virando de ponta cabeça. E quando você fala alguma coisa relacionada a isso, você é transformado em alguém que eles dizem ser um fundamentalista religioso, que aquilo que no passado fora pecado lá atrás, hoje já não pode ser mais pecado, ou não é mais pecado nessa grande consciência que existe, nesse consciente coletivo que existe hoje. É muito esquisito isso, eu confesso para você que eu acho muito estranho. E parece que quem faz isso e quem fala, parece que o faz como se estivesse fazendo algo errado. Só que eu fico me lembrando, gente, de como que Jesus se posicionava. Jesus, diante da mulher adúltera, disse assim: cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Onde eles estão? Ninguém ficou aqui? E ela disse para Jesus: não, Senhor, ninguém. Ele falou assim: nem eu tampouco te condeno. Vá, filha,
vá, mas não peques mais. Eu fico lembrando daquele paralítico que Jesus o curou e Jesus disse assim para ele: olha, não peques, não vive uma vida de pecado para que não te suceda coisa pior, porque o pecado, ele sempre vai produzir mal para a gente. O pecado sempre vai nos ferir. Por isso que ele diz aqui que os ímpios, eles são como palha. Eles que são como palha, não produzem nada, não tem produção, não tem prosperidade, não tem vida. O que existe é um laço de morte que os cerca, que os toma, e eles não conseguem se aperceber disso. E aí a Bíblia diz que eles não vão resistir no julgamento. E pecador não tem comunhão, não vive na comunidade dos justos. E eu gosto do verso 6 nessa tradução. Eu gosto dessa fala nessa tradução, porque ele diz assim, ó, que o Senhor Deus, que nos vê, que nos sonda, que não tem como nós nos escondermos dele em absoluto, nunca, jamais, não tem como. Não dá para se esconder de Deus. O Senhor Deus, ele diz assim que aqui o texto diz que o nosso Senhor, ele aprova o caminho dos justos. Só que aí no final, eu gosto dessa tradução porque para mim ela fica clara que o caminho dos ímpios leva à destruição. Porque as pessoas que nos dizem que somos fundamentalistas porque você fala alguma coisa contra o pecado, eles ficam atribuindo que este destruir-se, esse autodestruir-se, que a gente diz que a pessoa está indo para esse caminho, é coisa da nossa cabeça. É coisa da nossa mente religiosa, é coisa da nossa mente distante da mente de Jesus. É isso que eu escuto, é isso que eu vejo. Só que aqui, o que o texto diz é que eu colho o que eu planto. Eu planto coisas ruins, eu não tenho como colher coisas boas. Não tem, é impossível. Então ele fala assim: o Senhor aprova o caminho dos justos. Ele está como se fosse com uma caneta assinando, olha, o que você faz tá legal, eu assino, eu aprovo. Só que o caminho dos ímpios, esse caminho dos ímpios, ele acaba sendo um caminho de destruição. E é um caminho que eles optam, eles andam, é o chão que eles escolheram pisar, é a estrada que eles resolveram seguir. A minha oração, a minha fala diante de Deus é que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da minha alma, do meu ser, e que por mim mesmo eu não consigo nada, eu não posso nada, e eu não me posiciono, quem me conhece sabe disso, como alguém melhor do que alguém que está para o lado de fora, alguém que veste hoje a camiseta de impiedade. Não, de jeito nenhum, porque eu creio com toda a força da minha vida que Jesus veio para aqueles que se consideram pecadores, aqueles que estão doentes. E se a gente achar que nós somos tão sãos, a gente corre o risco de ser levado a cometer um equívoco de achar que nós somos salvos por aquilo que nós fazemos. Não, e a gente não é salvo por aquilo que nós fazemos. Eu sei que às vezes o pecado na nossa cabeça sempre parte para o campo da moral, mas um dia eu lembro que eu aprendi que o pecado contra Deus é o pecado de sair de dentro de Deus. Como eu dizia, o pecado que os nossos pais cometeram de escolher o caminho da independência, do fruto da independência, do fruto da autonomia, do fruto de achar que pode viver ou pode se viver longe de Deus. Esse é o grande problema, esse é o grande pecado, esse é o grande mal. Isso que nos leva a trilhar caminhos e estradas perigosas que podem ser consideradas estradas ímpias de impiedade. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus traga à luz a minha vida, a minha mente, a minha alma, a minha consciência, ao meu ser, para que eu possa de verdade seguir aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor,
porque só assim eu vou conseguir acessar a estrada da alegria, da felicidade, da festa, da celebração, que faz bem para a alma, que faz bem para o ser. É assim que eu creio. Senhor Jesus, nos mostre esse caminho, nos revela esse caminho a cada dia, a cada instante, a cada segundo da nossa existência, a cada etapa da nossa vida. Porque cada dia que nós passamos e vivemos e deixamos para trás, nós estamos deixando para trás aquilo que não é eterno, aquilo que tem prazo de validade. Estamos caminhando para a frente, para aquilo que é para sempre, que é eterno, que é aquilo que o Senhor tem para nós. Estamos caminhando para aquilo que será, para aquilo que é, mas é não em nós, é em Ti, é em Jesus, é em Deus. Portanto, eu oro te pedindo, ajuda-nos a trilhar esse caminho, hoje, sempre, a cada dia. É a minha oração, em nome de Jesus. Um grande beijo no teu coração, que o Senhor esteja com você a cada dia. Amém e amém.